Você já parou para pensar por que alguns livros da Bíblia causam mais arrepios e deixam as pessoas mais inquietas do que outros? Existe um livro específico que tem deixado teólogos, historiadores e estudiosos completamente perplexos há séculos, e não é pelos motivos que você imagina. O livro de Isaías não é apenas mais uma coletânea de profecias antigas. Ele é literalmente um enigma matemático e espiritual que desafia nossa compreensão sobre coincidências e desígnio divino. Enquanto a maioria das pessoas folheia suas páginas procurando versículos inspiradores, poucos percebem que estão diante de uma das maiores revelações já registradas na história da humanidade. A verdade que poucos conhecem é que Isaías contém códigos ocultos e padrões que conectam passado, presente e futuro, de uma forma que vai muito além da capacidade humana de planejamento. Estamos falando de profecias escritas há mais de 2.700 anos que descrevem eventos com uma precisão cirúrgica que deixaria qualquer futurólogo envergonhado. Mas aqui está o que realmente vai te chocar. Existe uma estrutura matemática perfeita neste livro que espelha toda a arquitetura da Bíblia de forma tão exata que simplesmente não pode ser coincidência. E quando você descobrir as visões perturbadoras que Isaías teve sobre um servo sofredor que morreria e voltaria à vida, vai entender por que este livro é considerado o mais misterioso e impactante de toda a literatura sagrada. Se você está preparado para ter sua mente expandida e sua fé desafiada de formas que nunca imaginou possíveis, continue lendo. O que você está prestes a descobrir pode literalmente mudar sua perspectiva sobre profecia, destino e o propósito divino para a humanidade. Prepare-se para mergulhar nos mistérios mais profundos que um profeta já ousou registrar. Isaías, o profeta do impossível. Imagine por um momento que você está vivendo um dos períodos mais turbulentos da sua vida, quando tudo ao seu redor parecia estar se desmoronando. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías quando o rei Uzias morreu, deixando uma nação inteira em crise profunda. Neste momento de caos total, algo extraordinário aconteceu. Uma chamada profética que mudaria não apenas a vida de um homem, mas o curso da história da humanidade. Isaías não era apenas mais um profeta comum. Ele estava prestes a se tornar o porta-voz de revelações que desafiariam toda a lógica humana. O que você faria se de repente recebesse uma missão que parecesse completamente impossível de cumprir? A chamada profética de Isaías não foi nada convencional. Muito pelo contrário. Enquanto estava no templo, provavelmente buscando respostas para o caos que assolava sua nação, ele teve uma visão celestial que literalmente o deixou sem fala. Anjos serafins voavam ao redor do trono de Deus, e a glória divina era tão intensa que os pilares do templo tremeram. Imagine presenciar algo assim. Foi neste momento sobrenatural que Isaías percebeu sua própria imperfeição diante da santidade absoluta de Deus. Então aconteceu algo que parece saído de um filme. Um serafim tocou seus lábios com um carvão ardente, purificando-o simbolicamente para a missão que estava por vir. O mais impressionante é que Isaías poderia ter fugido, poderia ter inventado qualquer desculpa para não aceitar essa responsabilidade pesada. Mas algo dentro dele respondeu de forma voluntária: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Uma atitude que poucos de nós teríamos coragem de tomar. Pense em quantas vezes você já teve oportunidades de fazer algo significativo, mas deixou o medo ou a insegurança falarem mais alto. Isaías escolheu abraçar o impossível, mesmo sabendo que sua mensagem seria rejeitada, ridicularizada e que ele enfrentaria oposição constante. E foi justamente essa coragem de aceitar o impossível que o transformou no profeta mais misterioso e impactante de toda a literatura sagrada. Paralelo com a estrutura da Bíblia. Aqui está uma das descobertas mais fascinantes que você provavelmente nunca ouviu falar. Existe uma coincidência matemática perfeita entre o livro de Isaías e toda a estrutura da Bíblia, que vai deixar de queixo caído. O livro de Isaías possui exatos 66 capítulos, exatamente o mesmo número de livros que compõem toda a Bíblia. Isso não é apenas uma coincidência, é um padrão divino impressionante. Quando você começa a entender essa estrutura, percebe que não estamos lidando mera casualidade, mas com um projeto arquitetônico espiritual meticulosamente planejado. É como se Deus tivesse deixado uma assinatura secreta dentro das próprias escrituras, esperando que alguém descobrisse. Imagine encontrar um código oculto em um livro antigo. É exatamente essa sensação que os estudiosos tiveram ao perceber esse padrão. A parte mais intrigante vem agora. Os primeiros 39 capítulos de Isaías espelham perfeitamente os 39 livros do Antigo Testamento, carregando a mesma essência de juízo, lei e justiça divina. Assim como o Antigo Testamento apresenta um Deus que exige santidade e pune o século, esses capítulos iniciais de Isaías estão repletos de advertências severas e profecias de julgamento. É interessante notar como a linguagem se torna mais dura, mais direta, exigindo o arrependimento genuíno do povo. Pense em um pai que precisa ser firme com os filhos quando eles se desviam do caminho certo. Essa é a atmosfera desses primeiros capítulos. Você pode perceber essa mudança de tom até mesmo na forma como as palavras são estruturadas, mais imperativas e solenes. Por outro lado, os últimos 27 capítulos de Isaías refletem magistralmente os 27 livros do Novo Testamento, trazendo uma mensagem completamente transformada de esperança, redenção e consolação.
É como se você estivesse lendo duas obras diferentes do mesmo autor. A transição é tão marcante que alguns estudiosos chegaram a questionar se foram escritas pela mesma pessoa. Aqui encontramos profecias sobre o Messias, promessas de restauração e palavras de encorajamento que aquecem o coração mais endurecido. A linguagem se torna mais suave, mais acolhedora, repleta de imagens de paz e renovação. Essa estrutura perfeita não pode ser mera coincidência, e quando você percebe isso, começa a entender que existe algo muito mais profundo acontecendo nas páginas deste livro. Profecias impactantes, Emanuel e o Messias. A história fica ainda mais impressionante quando Isaías começa a profetizar sobre eventos que pareciam completamente impossíveis para sua época. Imagine a cena. Um profeta se levanta no meio de uma sociedade tradicional e anuncia que uma virgem dará à luz um filho e que este menino será chamado Emanuel, Deus conosco. Para as pessoas daquele tempo isso soava como pura loucura, uma afirmação que desafiava todas as leis naturais conhecidas. Era como se alguém hoje afirmasse que um bebê nasceria voando ou falando fluentemente, simplesmente inacreditável. Mas Isaías não parou por aí. Ele foi ainda mais longe, profetizando detalhes específicos sobre este nascimento milagroso, que ecoariam através dos séculos. O que torna essa profecia ainda mais extraordinária é que Isaías não estava apenas chutando ou fazendo suposições baseadas em esperanças humanas. Ele estava recebendo revelações diretas sobre um futuro que seus contemporâneos jamais poderiam imaginar. Quando ele profetizou sobre o príncipe da paz, descrevendo um líder que governaria com justiça eterna, as pessoas ao seu redor provavelmente riram ou balançaram a cabeça com descrença. Era uma mensagem que ia contra toda a realidade política e social da época, onde reis eram conhecidos por guerras e opressão. Pense em como seria difícil convencer pessoas hoje de que um bebê nasceria voando ou falando fluentemente. Servinto sofredor. Agora vem a parte mais perturbadora de tudo isso. Isaías teve uma visão sobre um servo sofredor que morreria e voltaria à vida. Para muitos teólogos, essa descrição é uma das profecias mais impactantes de toda a Bíblia, porque tem sido interpretada como uma prefiguração da vida de Jesus. Alguém nascido de forma sobrenatural viria resolver todos os problemas da humanidade. Essa era exatamente a reação que Isaías enfrentava diariamente. O mais fascinante é que essas profecias carregavam um peso espiritual tão intenso que Isaías mesmo ficava perturbado ao recebê-las. Ele não compreendia completamente o que estava profetizando, mas sentia a importância transcendental de cada palavra que saía de sua boca. Era como se ele estivesse sendo usado como um canal para mensagens que vinham de uma dimensão muito além de sua compreensão humana. As revelações sobre Emanuel não eram apenas predições, eram promessas divinas sendo seladas através de um homem que teve coragem de proclamar o impossível. E quando você percebe que essas loucuras de Isaías se cumpriram literalmente séculos depois, começa a entender que estava lidando com algo muito maior do que simples coincidências ou boa sorte profética. A visão do servo sofredor. Prepare-se para uma das visões mais emocionalmente impactantes que já foram registradas na história da humanidade. Isaías começou a ter revelações sobre um servo de Deus que seria completamente humilhado, rejeitado e morto de forma brutal, mesmo sendo totalmente inocente. Imagine a perturbação que isso causou no coração do profeta. Ele estava vendo algo que simplesmente não fazia sentido algum na lógica humana. Como alguém que representa a Deus poderia sofrer tamanha injustiça? Era como assistir a um filme de terror onde o herói mais puro é destruído pelos próprios que deveria salvar. Essas visões eram tão intensas que Isaías ficava visivelmente abalado, registrando cada detalhe com uma dor profunda que transparecia em suas palavras. O que mais impressiona é a precisão cirúrgica dos detalhes que Isaías descreveu sobre o sofrimento deste servo misterioso. Ele viu um homem sendo desprezado, rejeitado pelos próprios compatriotas, carregando dores que não eram suas, uma cena que desafiava toda a compreensão de justiça divina. Pense em como deve ter sido perturbador para um profeta de Deus presenciar visões de tamanha crueldade sendo aplicada a alguém inocente. Isaías registrou que este servo seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, palavras que carregavam um peso emocional gigantesco. Era como se ele estivesse assistindo ao sacrifício mais injusto da história, sem compreender completamente o propósito por trás de tanto sofrimento. A intensidade dessas revelações era tão grande que Isaías muitas vezes registrava as visões com lágrimas nos olhos, sentindo na própria alma a dor daquele servo sofredor. Ele via alguém sendo tratado como criminoso quando era mais puro que qualquer ser humano, sendo humilhado quando merecia honra máxima. É impressionante como essas descrições tocavam o coração do profeta de forma tão profunda. Ele não estava apenas recebendo informações,
estava vivenciando emocionalmente cada momento de sofrimento. Imagine ter visões tão vívidas de injustiça que você sente fisicamente a angústia do que está presenciando. E o mais misterioso é que Isaías ainda não entendia completamente que estava profetizando sobre eventos que mudariam para sempre o destino da humanidade. Eventos que revelariam o maior ato de amor já demonstrado na história. Profecias Messias, além da compreensão humana. As visões de Isaías se tornaram progressivamente mais detalhadas e angustiantes, como se ele estivesse assistindo a um filme em alta definição de eventos futuros que sua mente não conseguia processar completamente. Ele começou a ver um homem sendo literalmente perfurado, com feridas específicas que causariam cura para outros, uma lógica que simplesmente não existia em sua realidade. Imagine tentar explicar para alguém do século 8 a.C. que o sofrimento de uma pessoa poderia trazer benefícios espirituais para milhões de outras. Soaria como completa insanidade. Era como se Isaías estivesse recebendo informações de um sistema operacional divino que sua mente humana não tinha capacidade de compreender totalmente. As palavras que saíam de sua boca eram maiores do que sua própria compreensão, carregadas de um significado que transcendia séculos. O profeta registrou frases que se tornaram ecos eternos da redenção. Foi traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pense na complexidade teológica dessas palavras. Isaías estava descrevendo um sistema de substituição vicária que nem os maiores teólogos de sua época poderiam conceber. Era como se ele fosse um rádio sintonizando frequências do futuro, captando mensagens de uma dimensão temporal que ainda não existia. O mais impressionante é que ele registrava tudo com uma precisão que sugere inspiração sobrenatural direta. Cada palavra parecia ter sido cuidadosamente escolhida por uma inteligência superior, formando um quebra-cabeça profético que só faria sentido completo séculos depois. A angústia de Isaías aumentava a cada nova revelação, pois ele percebia que estava lidando com mistérios que ultrapassavam completamente sua capacidade de compreensão humana. Ele via cenas de zombaria cruel, de rejeição total, de um inocente sendo tratado como o pior dos criminosos, e tudo isso acontecendo com alguém que deveria ser honrado e reverenciado. Era como assistir a um paradoxo cósmico onde a justiça parecia estar completamente invertida. Imagine a confusão mental de receber revelações sobre eventos que contradizem tudo que você conhece sobre fairness e justiça divina. Isaías estava sendo usado como instrumento para registrar o maior ato redentor da história, mesmo sem compreender completamente a magnitude do que estava profetizando, preparando o terreno para uma revelação ainda mais impressionante sobre a vitória final deste servo misterioso. Rejeição e esperança. A vida de Isaías se transformou numa verdadeira batalha diária contra a incredulidade e hostilidade generalizadas de praticamente todos ao seu redor. Imagine ter que acordar todos os dias sabendo que suas palavras seriam ridicularizadas, que os seus próprios vizinhos considerariam louco e que até mesmo a sua família questionaria sua sanidade mental. Os líderes religiosos, que deveriam ser os primeiros a reconhecer uma mensagem divina, eram justamente os que mais se opunham às suas revelações. Era como ser um cientista tentando explicar física quântica para pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana. A resistência era total e absoluta. Mas Isaías não desistiu, mesmo quando as ameaças se tornaram mais diretas e perigosas, mesmo quando o isolamento social se tornou quase insuportável. O que mais impressiona é a coragem inabalável que Isaías demonstrou diante de tanta oposição sistemática. Pense em como é difícil manter suas convicções quando todo mundo ao seu redor diz que você está errado. A pressão psicológica é esmagadora, mas ele continuava proclamando suas visões com a mesma intensidade, mesmo sabendo que cada palavra aumentava ainda mais a hostilidade contra ele. Os líderes políticos o viam como uma ameaça à estabilidade social. Os religiosos o consideravam um herege perigoso, e o povo comum simplesmente o ignorava como mais um profeta maluco. Era uma situação que testava não apenas a sua fé, mas a sua própria sanidade mental. Qualquer pessoa normal teria desistido depois de algumas semanas de tamanha rejeição, mas Isaías persistiu por décadas. A persistência de Isaías revela algo muito profundo sobre a natureza da verdadeira vocação espiritual. Ela não depende da aprovação humana para se manter viva, mesmo quando as pedradas da crítica e do isolamento social se tornavam quase insuportáveis. Embora o desprezo atingisse em cheio sua reputação e autoestima, ele sabia que carregava algo maior do que suas próprias emoções e necessidades pessoais.
É como ter um fogo interno que não pode ser apagado por circunstâncias externas, não importa o quão adversas sejam. Isaías entendeu que sua missão não era conquistar popularidade ou reconhecimento imediato, mas plantar sementes proféticas que germinariam no tempo certo. E foi exatamente essa fidelidade inabalável à sua vocação, mesmo diante da rejeição total, que o preparou para receber a visão mais extraordinária e impossível de toda a sua carreira profética. A última visão. O impossível acontece. Chegamos ao momento mais impactante de toda a jornada profética de Isaías. Uma visão que literalmente desafiou todas as leis da natureza e da lógica humana que ele conhecia. Depois de ver tanto sofrimento, tanta injustiça e morte cruel, algo completamente inesperado aconteceu em suas revelações. O servo que havia morrido de forma tão brutal apareceu novamente, mas desta vez vivo, radiante e envolto numa luz que não pertencia a este mundo. Imagine o choque emocional que isso causou no profeta. Era como assistir a um filme onde o herói morre definitivamente e, de repente, reaparece mais forte do que nunca. Isaías deve ter questionado sua própria sanidade neste momento, pois estava presenciando algo que contrariava todas as experiências humanas conhecidas sobre morte e vida. A ressurreição que Isaías presenciou em visão não foi apenas um retorno à vida comum, mas uma transformação completa que transcendia a própria definição de existência humana. Ele viu o servo sofredor não apenas vivo, mas glorificado de uma forma que palavras humanas não conseguiam descrever adequadamente. Era como tentar explicar cores para uma pessoa que nasceu cega. Simplesmente não existiam referências na linguagem da época para expressar tamanha glória e poder. O profeta percebeu que estava diante de algo que revolucionaria para sempre o conceito de vida e morte, algo que quebraria as barreiras entre o temporal e o eterno. Pense em como deve ter sido perturbador e ao mesmo tempo emocionante presenciar uma cena que mudava completamente todas as regras do jogo da existência humana. Foi neste momento culminante que Isaías finalmente compreendeu a magnitude real de tudo que havia profetizado ao longo de sua vida. Ele percebeu que não estava apenas anunciando sofrimento e morte, mas o maior triunfo da história da humanidade, uma vitória sobre a própria morte que abriria as portas da redenção eterna para todos. A luz que emanava do servo ressurreto iluminou não apenas a visão, mas toda a compreensão profética de Isaías sobre o plano divino. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça cósmico finalmente se encaixassem perfeitamente, revelando um desenho muito mais grandioso do que ele jamais imaginara. E assim, o profeta que começou sua jornada presenciando uma crise nacional, terminou contemplando a solução definitiva para a crise existencial de toda a humanidade. Uma promessa que ecoaria através dos séculos até se tornar a maior realidade da história humana.